Fala galera, vamos falar um pouquinho de Galo, de Clube Atlético Mineiro, falar um pouquinho dessa crise do Galo, dos culpados dessa crise. Essa crise não vai passar nunca. Por que que ela tá acontecendo e o que que ela tem que ser feita, o que tem que ser feito para o Atlético sair dessa também, né? É importante a gente falar um pouquinho das possíveis saídas do Galo dessa crise, porque a situação está cada vez mais complicada. É sempre complicado, mas vamos lá. Mas antes, se inscreve no canal, deixa o like, ativa o sininho, rumo a 30 mil inscritos. Eu conto muito com o apoio de vocês. Se vocês puderem se inscrever aqui no canal, meu gato, viu gente, tá ali. Se puderem se inscrever aqui no canal, deixar o like, ativar o sininho, vambora, rumo a 30 mil inscritos. Além disso, tem em todas aqui na descrição desse vídeo, tem todas as minhas redes sociais. Lá eu falo de futebol todos os dias pra você, de Galo, de Cruzeiro, de futebol de fora, de tudo, beleza? Então vamos falar um pouquinho de Galo, porque é o seguinte, cara. Eu acho que a gente tem que recapitular um pouquinho do que tá acontecendo, né? Porque quando a gente fala de Galo, a gente tem que entender o momento. E o momento, ele realmente é ruim. Ele realmente é horrível. E eu acho que tem algumas... Como é que a gente pode dizer? Alguns culpados nisso tudo, né? O Atlético, ele vem de muitas derrotas, né? Isso é complicado. E isso vai minando confiança. Mas vamos pegar o tripé. Futebol, financeiro e jogadores. Quando a gente pensa em financeiro, o Atlético não está bem estruturado financeiramente, né? O Atlético está devendo bastante, está bem complicado a crise financeira, o aporte que ia ser feito não foi feito, o que foi falado para diminuir, sanar as dívidas, sanar os juros, que está demais, a gente tem que acabar o mais rápido possível, isso não foi feito. Né, pelo contrário, e isso está em plano agora, né? Agora que aprovou essa dissociação da SAF, né, diluir mais ainda a associação para ter mais ações para a SAF. Então, assim, é uma parada que já está sendo demorada há algum tempo. Ela foi motivada há algum tempo, já está sendo falada para acontecer há algum tempo e não aconteceu. Esse é o primeiro ponto. Então, aí já temos um problema. Não arrumou financeiramente, o juros está sendo um problema, e além disso, quando a gente pensa em dinheiro, em financeiro, o Atlético teve atraso de salário, e para mim ali foi uma virada de chave muito complicada para o Galo. O não pagar o salário mostrou um descompromisso muito grande com os atletas, um descompromisso muito grande com o trabalho que vinha sendo feito, um descompromisso e uma desconexão entre os donos e os jogadores, o primeiro ponto. E quando isso acontece, você perde a confiança. Você perde o respeito, o respaldo. E você reconstruir isso demora tempo. Demora tempo. E a sua palavra de dono vale menos para os jogadores. Esse é um primeiro ponto. E isso aconteceu. E isso foi um problemaço pro Atlético. Um problemaço pro Atlético. Que foi para mim o grande primeiro passo para dar alguma merda. Para estar na situação que está. Essa quebra de confiança de diretoria e jogadores. Ponto. Que vinha do financeiro, por a falta de um financeiro responsável, um financeiro que estava bem. O Atlético ficou devendo, não arcou com seu compromisso com os jogadores. E isso gera, para mim, o primeiro ponto dessa crise que vivemos. O segundo ponto é jogadores. Cara, jogadores, o elenco do Atlético, ele foi mal feito, né? Ele foi desequilibrado, ele é desequilibrado, pensando em volantes, pensando em zagueiros, atacantes. Ele é descompensado, ele é desequilibrado. Para um lado é mais pesado, para o outro falta menos. E isso faz grande diferença ao longo da temporada, principalmente com lesões. Quando vem lesões, seu elenco vai ser expulso. Eu concordo com o Vitor que tem vários elencos que são expostos. Sim, são vários elencos expostos. Mas quando você sabe que seu elenco tem o déficit, você já está sendo imprudente, negligente. E a palavra do Atlético hoje é negligência. O Atlético negligenciou o salário dos jogadores, o financeiro, negligenciou o elenco, que foi mal feito. E o negligenciar significa falta de cuidado, né? Não teve o cuidado necessário para isso. E isso foi um problemaço. Porque quando o Atlético teve várias lesões, e lesões que cobriam já esse déficit, esse problema, quando teve essas lesões, explodiu ainda mais que o elenco era mais equilibrado do que já parecia, do que já foi analisado e foi feito.
Então, foi um grande problema que começa aí lá no início do ano também. É o segundo problema, que quando ele começa a aumentar, é justamente logo depois desta crise de pagar salário, que é onde o Atlético tem mais jogadores lesionados, o Atlético perde muitas peças importantes e o elenco mostra que é sim um problema. E para mim, caminhamos para o terceiro ponto, que é a negligência também da direção de futebol. Porque quando você entende por isso, você tem que ser criativo no mercado. E não só trazendo o Dudu, não, gente. Sabe? Não, é trazendo jogadores da posição do Dudu. Por exemplo, o Fernando, que saiu do Internacional, tá sem clube. É um cara que é primeiro volante que poderia ocupar essa vaga no Atlético. E eu acho que tem vários fatores que negligenciaram o Atlético, o Cuca, o jeito que o Atlético contratou o Cuca e o jeito que o Atlético manteve o Cuca. Até aí, pô, o resultado sim, mas o desempenho pífio. E o jeito que o Cuca sai do Atlético, o dia departamento do Atlético de futebol deixa o clube muito negligenciado. Como assim? O departamento de futebol é um elenco quebrado psicologicamente, mentalmente, um elenco sem parte tática desenvolvida, e então foi caindo aos pedaços. Então, hoje, precisa acontecer alguns fatores para mudar isso. Antes disso, pensando num cenário bem amplo, negligência é a palavra do ano do Atlético. O que aconteceu no Atlético hoje foi uma negligência de quem manda, negligência de quem dirige futebol e quem constrói o elenco de futebol. E isso tudo gerou uma desconexão com o torcedor. Isso é um fato. Isso é um fato e o torcedor está de saco cheio disso. Tá, Matheus, mas para de falar só de coisa ruim, vamos trazer a coisa boa. Coisa boa. Quais são os caminhos do Atlético? Hoje o Atlético tem um treinador muito capacitado, um ótimo treinador, que vai ser muito cobrado e vai estar vivendo uma pressão, né? Vai estar sendo muito pressionado por tudo que está acontecendo. E de certa maneira ele não tem culpa, mas é ele o encarregado para tirar a gente da merda. Então ele tá no barco. E o primeiro ponto é o São Paulo chegou, teve jogo do Cruzeiro, depois teve jogo do Santos, que ele estava saindo na frente no final. Um erro individual tirou esse jogo do Atlético. Segundo, 2 erros individuais tiraram a vitória contra o Bolívia. E terceiro, um erro individual deu a derrota para o Atlético contra o Botafogo. Você tá falando que o São Paulo tem zero culpa? Não. Acho que mexeu mal contra o Bolívar, acho que mexeu mal contra o Botafogo. Mas, antes do Cruzeiro, esse último mês de agosto, até esse jogo de volta contra o Cruzeiro, o Atlético viveu um momento horrível. Horrível porque o Atlético não tinha um padrão tático, não tinha um modelo de jogo ideal. Não sabia como queria jogar, como queria atacar, como queria defender. Com o Sampaoli, a partir do jogo contra o Santos, você via que já tinha alguns moldes e depois contra o Bolívia você via que já tinha um padrão. O Sampaoli já arrumou a linha de 5, entendeu qual é o meio de campo, como o Atlético pode jogar e agora está vivendo um outro passo, que é: pá, melhorei a minha defesa, estou marcando melhor, principalmente no primeiro tempo contra o Botafogo, principalmente no primeiro tempo contra o Bolívar. Marquei muito bem a bola aérea, que era o primeiro grande problema. Depois começou a construir uma solidez defensiva no bloco defensivo. E agora vem o terceiro problema, que é, além desse bloco defensivo, atacar melhor. Ter mais confiança para criar jogadas, para criar dinâmicas, para os jogadores estarem mais confiantes para fazer o passe, para fazer a finalização, para fazer o drible. O Atlético, ele é muito previsível no último terço do campo e isso dificulta demais para criar jogadas, principalmente quando você tem um jogador a mais que você precisa encurralar o adversário. E o Atlético, ele tem muita dificuldade, ainda mais que machucou ser um dos melhores jogadores da temporada, que é o Coelho. Um cara que tem bom 1 contra 1, tem boa finalização e tem bom passe. Então, um cara que dá assistência e também faz gols e contribui com esses números no Atlético. Então, quando você vê isso, estamos nesse terceiro passo. E sim, gente, é desesperador, é uma situação deplorável, é drama, é alerta ligado, 3 pontos da zona. E a gente precisa somar pontos o mais rápido possível. Para isso tem o Bolívar ainda antes. E esse Bolívar, o Atlético caiu aí, e o Atlético está a 3 jogos de uma final. Então é muito difícil o Atlético só abrir mão. Porque seria o ideal, pensando em concentração, em confiança, em foco. Mas eu duvido que o Atlético vai fazer isso. E se Deus quiser que passe do Bolívar, passar de fase também gira a chavinha. Tem 2 coisas positivas. Passou de fase, pode virar a chavinha. Perdeu, é concentração total no Brasileiro. Então os 2 caminhos pro Atlético tem uma coisa boa a se tirar. Passando de fase, virando a chavinha, o Atlético tem 4 confrontos muito decisivos. Mirassol e Juventude em casa, Fluminense fora, Sport em casa. Nesses confrontos o Atlético precisa somar
muitos pontos, gente. São 12 pontos, o Atlético tem que fazer, porra, o ideal é 10. Porque eu acho muito difícil ganhar do Fluminense lá. Mas o ideal é pelo menos 9. O mínimo tem que ser 7. O mínimo tem que ganhar de Juventude, tem que ganhar de Sport. Empatar pelo menos com o Fluminense ou o Mirassol. Se empatar os dois, beleza. Mas o mínimo tem que ser 7 de 12. O mínimo. Assim, eu tô falando, brigando pra não cair. O mínimo é 7. Porque é difícil. A briga pra não cair, ela é difícil, cara. Ela te corrói mentalmente. Ela vai acabando com você. E depois tem outros confrontos muito complicados. Mas, sim, no mínimo 7 pontos o Atlético precisa fazer. Mas, tirando isso, como que o Atlético, Matheus, recupera a confiança? Como que o Atlético volta a tirar? Porque o que está acontecendo é o aspecto anímico do Atlético, o mental do Atlético está no lixo. Está quase zero. Está muito ruim. E isso complica demais. O Atlético precisa recuperar essa vontade, essa confiança, essa postura. Por isso a cobrança da torcida, né? E cobrar, ficar no pé é fundamental para isso. Pô, se não lutar contra o Bolívar, tem que lutar contra o Mirassol, tem que lutar contra o Juventude, tem que lutar contra o Sport. Porque esses jogos vão fazer diferença, vai ter que ser na gente. E o Atlético, como é que ele muda esse ambiente? Treinando. O treinamento, você treina. E no jogo executa, treina. É falar menos, é a entrevista do Alan Franco, falar menos, treinar mais, trabalhar mais para conseguir o resultado. Porque depois que vem um resultado, tudo pode mudar. E o Atlético precisa primeiro treinar para ganhar um jogo, principalmente pelo Brasileirão. Ganhar um jogo. Uma vitória pelo Brasileirão, ela é fundamental para mudar o aspecto anímico, para mudar o mental, para dar um reset na fase ruim. Então, esse é o primeiro objetivo, ganhar um jogo. Depois que ganhar um jogo, a gente começa a trabalhar e pensar de outros. Mas ganhar um jogo é fundamental para esses caras que estão rendendo nada, terem mais confiança. Para não ficar só cobrando Rony, Júnior Santos, mas quem tá jogando, Hulk, Arana, esses caras precisam recuperar a confiança. Porque conseguindo recuperar e conseguindo uma vitória, tudo pode mudar. E aí as coisas podem fluir mais. Então é pezinho no chão, passar do Bolívar para tentar mudar a fase, mas sim, precisa vencer do Mirassol ou do Juventude. Isso é fundamental para a briga não cair. Fazer pelo menos, o mínimo que pode se aceitar é 7 pontos, gente. O mínimo é 7 pontos. E a situação tá feia, tá complicada. E isso tudo pode tentar salvar o ano do Galo. E aí conseguiram algumas vitórias, indo bem, saindo um pouco dessa degola, dessa pressão, e você passando de fase, aí você consegue pensar na Copa Sul-Americana como uma solução de 2026. Mas até lá, a solução é o brasileiro e se manter na Série A. Para mim, esse é um ponto que tem que ser muito claro entre torcida, jogadores e dirigentes. E aí, a partir do ano que vem, cobranças serão feitas e a gente vai ter que cobrar de maneira mais forte o que vem sendo feito. Cobrar uma gestão mais profissional, uma gestão que tende mais de bola e algumas mudanças, tanto no elenco, tanto na diretoria do Atlético, tá? Mas sim, esse é o jeito de sair da crise que estamos. A gente já falou quem são os culpados aí nos vídeos, você entendeu. Mas é sim uma situação muito complicada. Beleza? É isso. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam. Tamo junto. É nóis.